tema hoje, a doutrina de Cristo, arrependimento de obras mortas. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 6. Vamos falar sobre a doutrina de Cristo. Então, enquanto vocês procuram, quinta-feira é um culto voltado para o estudo da palavra, e a gente tinha esse hábito antigamente de dar o estudo para vocês, e agora a gente está retomando esse hábito, semana passada, hoje, então aproveite isso. Hebreus capítulo 6, nós vamos ler versículo 1 e o versículo 2. Já acharam, amém? Amém, então vamos lá. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo. Então, existem princípios que são elementares, é o básico. Avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base. Diga comigo, a base. Forte, diga, a base. Então, é a base do que nós cremos. E ele vai começar a citar 6 doutrinas que constituem a base da nossa fé. E ele diz ali, arrependimento de obras mortas, primeiro. Segundo, da fé em Deus. Terceiro, o ensino de batismos. Quarto, da imposição de mãos. Quinto, da ressurreição dos mortos. Sexto e último, e do juízo eterno. Você pode dizer amém para essa palavra? Pai, fala conosco, nos dê a instrução, ensino da tua palavra nessa noite. Que o Espírito Santo fale com cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Os princípios, então a gente vai lendo e e vamos estudando juntos. Os princípios elementares da doutrina de Cristo são assuntos que todo crente deve saber e ter conhecimento. Então, o texto, no versículo 1, chama essas doutrinas de base, fundamento. Pode me dar um pouco mais de retorno? Base, fundamento. E ele cita quais são essas doutrinas básicas. Quais são as doutrinas que são o fundamento? São elas, arrependimento de obras mortas. Diga comigo, arrependimento de obras mortas. Fé em Deus, imposição de mãos, os batismos, ressurreição de mortos, juízo eterno. Amém? Então, irmão, deixa eu dizer algo para você. Se você não souber nada de Bíblia, essas 6 coisas aqui você tem que saber. Se você não souber nada de Bíblia, esses 6 fundamentos, essas bases, nós precisamos saber. Hoje nós vamos nos deter no arrependimento de obras mortas, porque é o primeiro, versículo 1, deixa no versículo 1 para mim, por gentileza. Está ali deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo. Nós precisamos conhecer quais são os princípios elementares da doutrina de Cristo para poder avançar para o que é perfeito. Amém? Nós precisamos conhecer o que é elementar, o que é base. Eu não sei, eu preciso de mais retorno. Tá bom? Eu estou sem retorno praticamente aqui.
princípios elementares, conhecer. A gente precisa ter esse fundamento para avançar. Não podemos avançar para o que é perfeito se não tivermos um bom fundamento. Então, hoje, as próximas semanas, nós vamos nos dedicar a trabalhar os nossos fundamentos. Amém, gente? Então, vamos começar por aquilo que a Bíblia chama de arrependimento de obras mortas. Diga, arrependimento de obras mortas. O arrependimento vem da palavra grega metanoia, que significa mudar o próprio pensamento, mudar a mentalidade, mudança de comportamento. Então aqui nós estamos definindo o que é arrependimento. Arrependimento, irmãos, é uma mudança. Diga, arrependimento é uma mudança. Então, uma pessoa verdadeiramente arrependida é uma pessoa mudada. Não existe arrependimento se não há mudança de vida. Romanos capítulo 12, versículo 2, eu coloquei aí para vocês na NVT, é a versão transformadora, diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Então vamos lá, irmãos. A Bíblia diz que a respeito de comportamento e costumes, o mundo tem um comportamento dele, tem o costume deles, e a Bíblia diz que nós não devemos imitar o comportamento do mundo. Então, quando uma pessoa, ela nasce de novo, ela aceita Jesus, o Espírito Santo vem para dentro da vida dela, o novo nascimento é evidenciado porque aquela pessoa, ela começa a ter o comportamento dela transformado. Não existe novo nascimento sem transformação de comportamento. É uma mudança de comportamento. É uma mudança de costumes. A pessoa, ela nasce de novo. O Espírito Santo vem habitar dentro dela. Agora ela começa a meditar na palavra, ela começa a orar, ela começa a jejuar, ela começa a congregar, receber da unção, receber do ensinamento, receber instruções. O Espírito Santo começa a usar a palavra de Deus para começar a mudar, a confrontar os comportamentos antigos dela. A consciência dela não consegue mais pecar e ficar tudo bem. Quando ela peca, ela começa a se sentir mal, ela fica incomodada. Por quê? Porque é a obra de arrependimento. Não imitem o comportamento, os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme. Olha só como é que Deus transforma eu e você. Porque tem pessoas orando para Deus transforma a minha vida, Deus transforma a minha vida. Você pode ficar aí, meu irmão, até Jesus voltar orando isso e nada vai acontecer. Nós temos que saber, irmãos,
qual é a função de cada uma dessas práticas? Qual é a função da palavra? Qual é a função da oração? Qual é a função do jejum? Qual é a função do congregar? Aí a pessoa fica orando. Deus me transforma, transforma a minha vida, transforma o meu ser. Agora olha só, não imitem o comportamento e o costume deste mundo, mas deixem que, primeiro você tem que deixar Deus te transformar. Mas deixem que Deus os transforme, agora pega a chave aí, por meio de uma mudança em seu modo de... Não, assim desanimado não. Seu modo de pensar. A sua vida, pega isso. A sua vida vai ser transformada por Deus à medida em que o seu modo de pensar também vai sendo mudado. Diga bem forte assim: para Deus me transformar, eu tenho que mudar meu modo de pensar. Se a minha mente não mudar, Deus fica impedido de me transformar. Aí eu pergunto para a igreja: qual é a ferramenta, o instrumento que Deus deu para mim, deu para você, para mudar o nosso modo de pensar? A palavra. Diga assim: meu modo de pensar é mudado pela palavra. Diga assim, pega a sua Bíblia e fala assim: porque na palavra o Espírito Santo vai imprimir na minha mente o modo como Deus pensa. É por isso que não existe crescimento espiritual sem Bíblia, sem meditação na palavra, sem leitura da palavra, sem estudo da palavra. Então você pode ficar 20, 30 anos ou mais orando: Deus me transforma. Mas a transformação de Deus, pega isso aqui, que isso aqui é revelação, hein? A transformação de Deus em qualquer área da sua vida só vai acontecer quando você se expuser à palavra de Deus e permitir que o Espírito Santo use essa palavra para mudar o seu jeito de pensar. Em todas as áreas. Então, o arrependimento acontece assim. Eu vou lendo a palavra, eu vou meditando na palavra, o Espírito Santo, ele vai revelando através da palavra como Deus pensa a respeito dos assuntos da minha vida, da sua vida. E aí eu vou lendo: rapaz, eu pensava que era assim. Eu pensava que isso aqui não tinha nada a ver. Eu pensava que isso aqui não tem problema. Mas agora, lendo a Bíblia, eu estou descobrindo que eu estou errado. Aí é o momento que acontece a transformação, a mudança. Quem entendeu isso? É aqui, ó. Você vai lendo, você vai estudando, você vai meditando nas passagens, nos versículos. O Espírito Santo, ele vai ministrando. Aí você começa a descobrir que você está errado. E aí você começa a dizer: não, daqui para frente, daqui para trás eu achava que isso aqui era o certo. Mas depois do que eu li aqui, depois que eu estudei aqui, depois que o Espírito Santo falou comigo aqui, daqui para frente, agora o meu modo de pensar mudou. E no momento em que o seu modo de pensar muda, é o momento em que Deus transforma você. Aí ele diz assim: não imitem o comportamento. Então, o nosso comportamento é diferente.
nossos costumes é diferente do mundo. Por quê? Porque nós estamos deixando Deus transformar a nossa vida pela uma mudança em nosso modo de pensar. Isso é arrependimento. Aí qual é o resultado disso? Ele diz assim: a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então diga, repita: a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para mim. Só que essa vontade, ouça, a manifestação, isso aqui é muito forte. A manifestação dessa vontade está limitada pelos teus pensamentos. Por exemplo, numa área em que nós precisamos pensar, ter a nossa mentalidade transformada, mudar o nosso modo de pensar, para a gente experimentar boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, eu vou pegar como exemplo, área das finanças. Área das finanças. Nós temos um modo de pensar errado. Nós temos um modo de pensar que ser pobre, de alguma forma, glorifica a Deus. A gente fala assim, use a pessoa humilde. Não, é a pessoa pobre, porque ser humilde não tem nada a ver com a sua conta bancária. Nós temos um sério bloqueio com falar de dinheiro na igreja, tratar sobre prosperidade na igreja. Eu sei o quanto vezes eu já ouvi no gabinete de pessoas criticando a igreja A, B ou C, porque ela fala muito de dinheiro. Por quê? Nós ainda não temos a mentalidade de Deus, nós ainda não temos um modo de pensar de Deus a respeito desse assunto. Nós ainda pensamos em dinheiro como o sistema do mundo pensa. Aí o sistema do mundo quebra, as igrejas quebram, os crentes quebram, e aí Deus ainda diz, né? Deus tem um propósito. Meu irmão, o propósito de Deus para esses últimos dias da igreja na terra é enriquecer os filhos dele. Hoje chegou para mim um caminho para os pastores. Eu achei aquilo. Um pastor americano. O nome dele é Kenneth Copeland. Homem rico, milionário. Ele é extremamente perseguido nos Estados Unidos, porque ele prega a favor da riqueza. Ele tem avião particular. Ele é extremamente criticado. Agora veja, por que a riqueza tem que estar na mão do justo? Ouça isso. Com essa questão toda que está acontecendo no Afeganistão, que o Talibã tomou, e tem cristãos lá. Quem tinha avião para mandar para o Afeganistão para trazer 5.000 cristãos de lá? Kenneth Copeland. Você sabe quanto que ele doou para fazer isso? Além do avião? 15 milhões. Agora eu pergunto para você, esse avião, esse 15 milhões, está sendo mais útil na mão de um homem de Deus ou de um traficante? Fala, é para falar alto. Pronto. Mas nós temos o pensamento errado.
Nós não temos problema nenhum ver um cantor sertanejo que canta suas músicas com letras sempre enfatizando traição, essas coisas. Michel Teló fez sucesso com uma música só, Ai Se Eu Te Pego. Anda de avião por uma música vazia, que não salva, que não liberta, que não cura, que não restaura. E quando um homem de Deus, que prega o evangelho, que cura, que liberta, que salva, Deus prospera, e ele pode comprar um avião para ter o ministério dele, o próprio povo de Deus cai de pau nele. Mentalidade errada, pensamento errado. Eu estou pegando parte financeira como exemplo, mas isso é para todas as áreas da nossa vida. O arrependimento, ele se dá à medida que uma pessoa nascida de novo conhece a palavra e ela vai ajustando os seus pensamentos. Então, o novo convertido, ele começa esse processo. Ele precisa começar, ele precisa ser mergulhado na palavra rapidamente. Porque a palavra vai mudar, vai ajustar o pensamento. É por isso, irmão, que a Bíblia fala que nós devemos o quê? Meditar. Por que qual a diferença de ler a Bíblia e meditar? A leitura vai trabalhar o seu consciente, mas a meditação, ela vai trabalhar as fortalezas que estão lá no seu inconsciente. É aquilo que você não tem domínio, mas que influencia seu comportamento, suas reações. Ó, meu irmão, hoje aqui não é, hoje é leitinho não, hoje aqui o caldo está grosso. Abre a boca e come. Então, ela vai ajustando os pensamentos. Olha aí para umas 3 pessoas e fala assim, o Espírito Santo vai usar a palavra para ajustar seus pensamentos. Ó, ajusta pensamentos. Ajusta o que mais? Comportamento. Um justo não tem o mesmo comportamento que um pecador. Não, pelo menos não deveria. Ajusta pensamentos, comportamentos, opiniões. Você não pode ser um homem, uma mulher verdadeiramente arrependido e ter a opinião que meu corpo, minhas regras. Não, era para vocês terem falado amém agora, tá? Não, agora não falou, não fala mais. Não, porque a sua verdade não é a minha verdade. Meu irmão, a verdade do justo é a palavra. Pastor, qual é a sua opinião sobre esse assunto? Aqui, ó, é o que a palavra diz. Qual é a sua opinião sobre ideologia de gênero? O que a palavra diz? Deus fez homem e mulher. Pronto, essa é a opinião do justo. Qual é a minha opinião sobre? A opinião que a palavra diz. Jesus não é só o seu Salvador. Jesus é o teu Senhor. Ele te comprou. Você não tem mais opinião própria. É a opinião dele que é a tua. Diga bem forte, eu não tenho mais opinião própria. O que Jesus pensa? Diga, o que Jesus pensa é a minha opinião. Recebe isso aí. Pronto. Então, eu sou nascido de novo, sou arrependido, o Espírito Santo está dentro de mim, mas eu ainda estou o quê? Muita gente dentro de igreja, estou amarrado a comportamentos mundanos, a pensamentos mundanos, a opiniões mundanas.
vamos ajustando isso à palavra de Deus, mudando completamente o rumo que estava sem. Então, o que é arrependimento? É uma mudança de rumo na nossa vida. Meu irmão, o dia em que você entregou sua vida para Jesus, foi o dia que o rumo da sua vida mudou completamente. Completamente. Se não mudou, se não houve mudança, é porque você não se arrependeu. Aí você vai ver gente famosa, influência. Aí a pessoa vai lá, né? Aí fulano de tal se batizou na igreja tal. Aí vai dar entrevista. Aí a pessoa na entrevista fala, não, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Pessoal, isso não é arrependimento. Quando você se arrepende, você nasce de novo, e você olha lá para trás da sua vida, você tem vergonha do que você fez lá. Você tem vergonha de que você era. Você não tem orgulho de dizer para as pessoas o que você fazia. É ou não é, pessoal? Efésios 4, 22. Olha só. Quanto à maneira... Deixa aqui, isso, obrigado. Quanto à maneira antiga de viver. Olha que expressão, repete essa expressão. Maneira antiga de viver. Diga de novo. Maneira antiga de viver. É antigo, já não faz mais parte da sua vida. Olha só. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a fazer o quê? A deixar de lado o quê? Lê forte, vai. Meu irmão, tem que deixar de lado. Você tem que deixar de lado os comportamentos antigos. Você tem que deixar de lado os costumes antigos. Você tem que deixar de lado as opiniões, a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos. Aí eu coloco aí uma sequência, Efésios 5, 4, 25, 4, 28, 4, 29, só a primeira parte. Aí ele fala assim, por isso deixando aquele que roubava, não saia da boca de vocês nenhuma. O que é isso aqui? Mudança de comportamento. Se arrependeu, seu comportamento tem que mudar. Se mentia antes, não vai mentir mais. Não, agora tem que pegar fogo. Se mentia antes, agora não mente mais. Se mentia para fazer negócio e obter vantagem, não vai mais mentir. Não vai mais fazer negócio desse jeito. Não, pastor, mas eu tenho que bater a meta. Então eu tenho que mentir. Vai se converter. Então, veja, deixando a mentira, tem que deixar arrependimento de obras mortas, é deixar as coisas para trás. Eu mentia, não vou mentir mais. Sonegava imposto, não sonego mais. Eu era adúltero, não vou mais adulterar. Eu passava os outros para trás, não passo mais. Eu roubava, quando eu percebia, na fila lá do caixa do mercado, que a caixa me deu um pouco mais, roubava. Agora, você se arrependeu desse comportamento. Agora, querido, você não rouba mais. Na dúvida, você deixa ela levar vantagem.
Não saia da boca de você. Pastor, antes de me converter, eu falava todos os palavrões, de A a Z. Se converteu, se arrependeu, agora você não fala mais palavrão. É mudança, gente. Diga forte, arrependimento é mudança. De novo, arrependimento é mudança. Eu tenho que deixar, os vícios tem que ser deixado. Pastor, não é fácil. Irmão, eu já vi gente ser liberta de vício instantaneamente. Eu já vi gente sendo liberta de vício dentro de um processo. Eu não sei explicar porque que pra gente, tem algumas pessoas que é instantâneo e para que outras pessoas leva tanto tempo. Mas o fato é, você se arrependeu, então você agora vai ter que lutar contra essa carne, para essa carne ser vencida e esse vício não mais derrubar você. Deixando a mentira. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que trambicava, não trambique mais. Não saia da boca de vocês palavra suja, palavrão, falso testemunho. Quem está aqui ainda? Deixa eu ver. É uma palavra difícil. Não é o tipo de palavra que nos empolga no culto. Vamos avançar. O que são obras mortas? São atos ou ações que o homem pratica por meio da carne. São os feitos, as obras, as realizações do ser humano, do homem, que não produzem vida, mas produzem a morte. Então é arrependimento de obras mortas. Ou seja, é uma mudança de comportamento, uma mudança de costumes em relação àquilo que eu fazia, que produzia morte na minha vida. Romanos 8,6 diz assim: pois a inclinação da carne é o quê? Morte. Mas a do Espírito, você se inclinar para as coisas do Espírito, é vida e... Meu irmão, quando você começa a mergulhar nas coisas de Deus, quando você começa a aprofundar na sua comunhão com Deus, quando você começa a viver uma vida cheia do Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele vai ajudar você nas suas fraquezas, naquelas áreas onde você tem mais luta, ele vai te ajudar, e aí você vai tendo vitória, você vai galgando novos níveis de intimidade com o Senhor. Sabe o que isso acontece? Isso abre um portal. Isso cria um ambiente de vida e de paz ao seu redor. Você começa a desfrutar de paz dentro de você. Paz. Porque é o que a Bíblia diz, quando você se inclina, é inclinação. Nós podemos nos inclinar para a carne, ou podemos nos inclinar para o Espírito. Quando eu decido, quando eu uso o meu livre-arbítrio, e quando eu exerço esse domínio sobre a minha carne, forçando ela se inclinar para as coisas espirituais, eu vou viver num ambiente, numa atmosfera de vida e de paz. Eu vou ter paz no meu viver. O diabo não vai conseguir afetar, roubar minha paz, minha alegria, minha vida, minha saúde, minhas finanças, a alegria do meu lar, a alegria do meu casamento, a alegria de servir ao Senhor. Por quê? Porque eu me inclinei para as coisas de Deus. Romanos 8,13. Porque se viverdes segundo a carne, qual é o resultado? Isso aqui é para o crente também, gente. Aliás, isso aqui é para o crente também não.
Romanos foi escrito para a igreja. É para o crente que ele está falando. Ele não tem em mente aqui o pecador. Ele tem em mente aqui os salvos. Você é salvo? Você é salvo? O Espírito Santo está aí dentro. Você já nasceu de novo? Já se arrependeu? Então, meu irmão, você não pode mais viver segundo a carne. Senão você vai antecipar a sua chegada ao caixão. Crente que insiste em viver no erro, no pecado, está pedindo para morrer. Porque se viverdes segundo a carne, ou seja, se você continuar nos comportamentos, nos costumes, nos hábitos, no estilo de vida, que é inclinado segundo a carne, você vai morrer. E se for a morte física, você ainda está no lucro. O pior é se você perder a salvação. Aí tu está lascado, meu irmão. Porque vai nessa conversa não. Uma vez salvo, salvo para sempre. Vai, meu irmão. Vai, o cara está lá na vida. Não quer saber de santidade, não quer saber de compromisso com Deus, não quer saber de negar o mundo, nada. Mas ele está lá, não, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Meu irmão, tu vai ver em que colo que tu vai ficar. Tu vai ficar lá no colo do capeta. O capeta vai estar lá, vem neném. Não, meu irmão, a gente tem que falar dessas coisas. Amém ou não amém? Meu irmão, estamos nos últimos dias, daqui a pouco a igreja vai ser arrebatada, então não dá mais para ficar falando macio não, meu irmão. Agora nós temos que começar a rasgar o verbo mesmo. Para quem precisa se arrepender logo. Porque depois não adianta eu falar bonito e você para o inferno. Eu prefiro falar feio e você para o céu. Aleluia. Fala um aleluia aí. Fala assim, é isso aí, pastor, fala. Fala sério. Porque se viver de segundo a carne, vai morrer. Vai ter morte prematura. Vai atrair juízo. Vai para o inferno, crente. Agora, recebe. Se pelo Espírito mortificardes a obra do corpo. Fala forte, igreja. O que vai acontecer? Viverei. Vai ter vida abundante aqui na terra. Vai desfrutar da vida eterna no céu. Tem que se inclinar. Eu não estou falando que isso seja fácil, meu irmão. Todo mundo aqui tem carne. É uma briga do cão todo dia. Você querendo as coisas de Deus, tua carne te puxando para cá. Tu quer orar, a carne não quer. Você quer ler a Bíblia, a carne não quer. O teu espírito quer ter comunhão com Deus, tua carne quer ver televisão. É a luta. Agora você tem que tomar uma decisão, eu e você. Afinal de contas, para onde a gente vai inclinar a nossa vida? Para a carne ou para o espírito? Agora, quando você decide inclinar a sua vida para o espírito, para as coisas espirituais, a boa notícia, pega aí também, vai. Você não está sozinho não, o Espírito Santo ele te ajuda nas suas fraquezas. Porque ninguém sozinho dá conta disso aqui, dessa carne. Ninguém. Você tem que, você tem que ler a palavra, você tem que orar muito em outras línguas, muito. Isso vai te edificar. Pastor Genilton foi batizado no Espírito Santo, começou a orar em línguas, viciado em cocaína. O que libertou esse homem de mais de 20 anos do vício de cocaína foi a oração em línguas. Olha, Gálatas 5, está aí 19 a 21. Ele fala as obras da carne.
Ora, as obras da carne, isso aqui está na minha carne e está na sua. Entenderam? Entenderam? Não, pastor, mas eu sou crente há 50 anos. Mas você já morreu? Não. Então isso aqui está na sua carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. Aí ele diz assim: declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas, completa a igreja. De novo. Então olha só, quem vive na prática da imoralidade sexual, da impureza, da libertinagem, da idolatria, da feitiçaria, da inimizade, da rixa, do ciúme, da ira, da discórdia, das divisões, das facções, das invejas, das bebedeiras, das orgias, das coisas semelhantes a esta, a Bíblia diz que quem vive na prática disso não vai herdar o reino de Deus. Não vai. Então, a gente tem que se afastar disso. Tem que se afastar disso. Pagar o preço. Vamos avançar aí. Frutos de arrependimento. A folhinha está ajudando vocês? Então tá bom. Então eu vou continuar. Mateus 3:8. Leiam aí para mim. Já está na folha. Mateus capítulo 3, versículo 8. 1, 2, 3 e já. Então vamos lá. Arrependeu? Sim ou não? Arrependeu, sim ou não? Levantou a mão, veio na frente, aceitou Jesus, sim ou não? Ok. Agora vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Tem que produzir o fruto que revele que você verdadeiramente se arrependeu. Senão é conversa fiada. Tem muita gente iludida dentro de igreja, porque levantou a mão, veio na frente, chorou, foi embora, não mudou nada na vida, mas acha que aceitou Jesus e uma vez salvo, salvo para sempre. Não, meu irmão. Tem isso aqui, ó, esse princípio. Tem que produzir. Tem que produzir fruto. Tem que produzir fruto que mostre que você verdadeiramente se arrependeu. Não pode mais viver do mesmo jeito. Não pode mais viver da mesma maneira. O casal aceita Jesus, tal, se arrepende, mas ele não deixa o Espírito Santo moldar e ele continua com o costume do mundo. Qual é o costume do mundo? Não casa, junta. Isso é o costume do mundo. Mas o costume do povo de Deus é o seguinte: é assumir a aliança do casamento. Pronto. Meu irmão, doa quem doer, mas a verdade é essa. Agora, o povo que vem do mundo com esse costume, eu até posso entender. Agora, a minha bronca é com o crente dentro de igreja, começa a namorar, daqui a pouco some da igreja, está vivendo junto, está morando junto. Está pedindo, meu irmão, para dar uma esquentadinha no corpinho lá embaixo, né? Tem que ter fruto de arrependimento. Os frutos do arrependimento não são meramente sentir remorso, tristeza. Às vezes você conversa com uma pessoa que está desviada, ela chora. Ela fala, eu tenho que voltar. Mas nada muda, não é arrependimento. Chorar.
O fruto de arrependimento é uma mudança radical de comportamento. Então, o que é arrependimento? O que é essa doutrina que é base, é elementar? Todo mundo aqui tem que saber disso, e a partir de agora todo mundo está sabendo. Arrependimento de obras mortas arrependimento, é uma mudança de comportamento que acontece na vida da pessoa que nasceu de novo. Agora entenda, essa mudança, ela vai se estender até o dia em que nós ainda estivermos aqui. Enquanto eu e você estivermos aqui, não importa quanto tempo de crente você tem. Você é pastor, missionário, bispo, apóstolo, quase anjo. É quase, não é. Pode até ser 99% anjo, mas tem aquele 1%, né, que o pessoal fala aí. Fruto de arrependimento envolve uma atitude de abandonar pecado. Fala assim, abandonar pecado. Fala de novo, abandonar pecado. Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Olha só a prosperidade. Mas o que as confessa, fala assim, passo número 1, diga. Forte, diga assim, passo número 1. Confessa. Fala assim, passo número 2. Deixa. Arrependeu, confessou, tem que deixar. Depois que você deixa, o que acontece? Alcançará o quê? Agora, não confessa, não deixa, vai alcançar misericórdia? Vai nada, vai alcançar juízo. Quem entendeu isso aqui, gente? O contrário de misericórdia é juízo. Se eu não confesso, ou não deixo, uma vez que eu conheço a palavra, eu estou atraindo para a minha vida juízo. Em Lucas 19:8, nós temos o exemplo de Zaqueu. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, olha só a mudança de uma pessoa arrependida. Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de imposto, devolverei 4 vezes mais. Arrependimento vai trazer mudança de comportamento, de atitude, de valores, de princípios. Diga assim, é um processo. Fala assim, eu estou num processo onde o Espírito Santo está usando a palavra para mudar os meus comportamentos, minhas atitudes, meus pensamentos. E esse processo só vai acabar quando eu deixar a vida terrena. Então, assim, você entendeu isso? Então, todo mundo aqui, eu, pastor, todo mundo aqui está num processo de mudança. Diga, eu estou no processo de mudança. Agora, olhe para o seu irmão e diga isso para ele. Meu irmão, tenha paciência comigo, eu estou num processo de mudança. Vamos, fala. Agora diga para o seu irmão assim. Quando eu perceber seu erro, vamos, diga. Sua fraqueza, sua falha, eu vou ter paciência, amor, porque eu sei que você está no processo. Diga assim para ele, eu não estou aqui como um juiz para apontar e condenar, mas eu estou aqui como seu irmão na fé, para juntos nós vencermos
esse processo. Agora pega que cada um tem o seu processo com Deus. Você não tem que se meter no processo de ninguém. Igreja é lugar para gente imperfeita. Igreja é lugar para pessoas que estão lutando contra erros, contra fraquezas, contra pecados. O ruim do crente é querer ficar... Mas assim, ó. Fruto de arrependimento envolve praticar a palavra. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Então, quando você se arrepende, uma atitude vai, os seus comportamentos. E todo mundo, irmãos, em nome de Jesus, entenda isso. Nós tivemos aquele arrependimento inicial na conversão, quando entregamos nossa vida a Jesus, quando reconhecemos que nós estávamos perdidos e éramos pecadores. Fomos salvos, recebemos a vida de Deus, o Espírito Santo veio para dentro de nós. Mas agora, à medida em que nós estamos caminhando na comunhão com o Espírito Santo, à medida em que nós estamos na palavra, à medida em que nós estamos orando, à medida que abrimos nossa vida para o Espírito Santo trabalhar, Ele vai continuar trabalhando em áreas, em aspectos da nossa alma, do nosso ser, do nosso jeito, dos nossos pensamentos. E sabe, olha só, pega isso, na nossa caminhada nós vamos precisar de vários momentos de arrependimento. Entendeu isso? Nós vamos precisar. Porque nós estamos sendo tratados. Ninguém aqui está pronto. Fala assim, eu ainda não estou pronto. Mas nós estamos caminhando para lá. Eu e você hoje, já somos bem melhor do que um tempo atrás. É ou não é? Fala para quem está do seu lado assim, se está achando ruim agora, pode falar. Você não me conheceu há um tempo atrás. Eu era pior. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que pode dizer, pastor, eu sou uma pessoa arrependida? Tem alguém arrependida, quebrantada? Nunca deixe o orgulho encher teu coração. Nunca. Meu irmão, você pode estar vivendo na santidade, tá, paz, expulsando demônio, botando demônio para correr, e você não tal, você... Aí o diabo começa, viu, você é mais crente que todo mundo lá naquela igreja. Você tem mais revelação. Você vê mais anjo do que todo mundo. Viu que quando você ora em línguas é diferente. Viu, você ficou sabendo do pecado daquele irmão, viu? Você está mais de 5 anos sem esse pecado. Aí começa, rapaz, dos crentes, eu sou mais crente, dos santos, eu sou mais santo, eu sou quase a quarta pessoa da Trindade. Aí, meu irmão, existe um princípio em Provérbios que fala que a altivez de espírito precede a queda. Se o diabo não conseguir te derrubar por um pecado, para te envergonhar, ele vai procurar te derrubar pelo orgulho, pela vaidade, pelo orgulho espiritual. Eu oro mais, eu jejuo mais, eu leio mais a Bíblia. Qual é o remédio? Está lá em 1 Pedro 5. Humilhai-vos
debaixo da poderosa mão do Senhor, para que a seu tempo Ele exalte. Meu irmão, você não precisa se exaltar, você não precisa querer mostrar que é mais espiritual que ninguém. Deus, Ele sabe exaltar você. Eu já desconfio de gente que quer mostrar que é muito espiritual. Cuidado, tá? Gente que acha que quer mostrar que é muito espiritual, mas rapaz, ele é tão espiritual, ele é mais santo do que, sei lá o quê, do que próprio. Tem gente que ela acha que ela é mais santa do que próprio Deus. Lá fora disso. Amém?